Tenho 79 anos e estou deitado neste leito de UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo há 4 dias, conectado a mais máquinas do que consigo contar, ouvindo o bip constante dos monitores que registram cada batimento do meu coração velho e cansado. As enfermeiras entram e saem em turnos de 6 horas, verificam números em telas, ajustam sondas, sorriem com aquela gentileza profissional que desenvolvem depois de anos vendo gente morrer. Minha filha Beatriz está sentada na cadeira ao lado da cama, mexendo no celular, olhando para mim de vez em quando com aquela preocupação contida de quem já se preparou mentalmente para o pior, mas ainda tem esperança. Ela não sabe que preciso contar algo. Ela não sabe que há 4 noites, quando meu coração parou por 3 minutos e 20 segundos, eu vi algo que destruiu 79 anos de certeza absoluta. Meu nome é Renato Silveira Costa. Fui professor titular de Física na USP por 42 anos. Publiquei 113 artigos em periódicos internacionais. Orientei 37 teses de doutorado. Fui ateu convicto desde os 16 anos, militante, eloquente, o tipo de ateu que debatia com religiosos e os fazia gaguejar. E 4 noites atrás, quando tecnicamente morri nesta mesma cama, vi algo que não deveria existir. E não sei o que fazer com isso. Nasci em Santos, em 1946, filho de um médico e de uma pianista. Minha mãe era católica nominal, daquelas que iam à missa no Natal e na Páscoa, mais por tradição social do que por convicção. Meu pai era cético pragmático. Acreditava no que podia ver e medir. O resto era superstição. Cresci nesse ambiente de racionalidade tranquila. Tínhamos livros em casa, microscópio no escritório do meu pai, discos de música clássica na sala. Religião era algo que existia para outras pessoas, pessoas menos informadas, menos educadas. Aos 16 anos, li Deus, um delírio, de Richard Dawkins, numa tradução que meu professor de biologia me emprestou. Foi revelação. Finalmente alguém articulando com clareza científica o que eu sentia vagamente. Deus era hipótese desnecessária, produto da evolução, mecanismo psicológico que humanos desenvolveram para lidar com mortalidade e caos. Tornei-me ateu militante. Debatia com colegas religiosos na escola, escrevia artigos para o jornal estudantil sobre a incompatibilidade entre ciência e fé. Ria de procissões e romarias, como quem ri de adultos acreditando em Papai Noel. Entrei na USP em 1964 para estudar física. Era o ambiente perfeito. Professores brilhantes, todos racionalistas. Todos tratando religião com aquele desprezo educado da academia. Estudei mecânica quântica, relatividade, termodinâmica. Cada equação, cada experimento, cada teoria confirmava minha visão de mundo. O universo era máquina complexa, mas compreensível, operando segundo leis físicas sem necessidade de deidades ou propósitos cósmicos. Casei com Helena em 1970. Ela era estudante de biologia, também ateia, também convicta de que religião era resquício evolutivo que a humanidade superaria eventualmente. Tivemos 2 filhas, Beatriz em 1972 e Camila em 1975. Criamos elas sem religião, sem batismo, sem histórias sobre céu e inferno. Quando perguntavam sobre Deus, explicávamos calmamente que era ideia inventada por humanos antigos que não entendiam ciência. Quando perguntavam sobre morte, dizíamos a verdade. Quando morremos, simplesmente deixamos de existir, como apagar uma luz. Não havia nada a temer,
porque não haveria consciência para sentir medo. Minha carreira acadêmica prosperou. Doutorado em 1965, pós-doutorado em Berkeley, professor associado em 1982, titular em 1990. Publiquei extensivamente sobre física de partículas, dei palestras em conferências internacionais, treinei gerações de físicos, e em cada aula, em cada publicação, estava implícita minha visão de mundo. O universo é material. A consciência é epifenômeno da atividade cerebral. Não há vida após a morte. Não há propósito transcendente. Há apenas matéria e energia dançando segundo leis físicas. Debati religiosos publicamente várias vezes. Lembro especialmente de um debate em 1998 com um teólogo católico num programa de TV educativa. Ele argumentava sobre experiências religiosas, sobre o senso humano universal do sagrado, sobre a improbabilidade da existência consciente. Desmontei cada argumento metodicamente. Experiências religiosas eram alucinações produzidas por cérebros estressados. Senso do sagrado era subproduto evolutivo. Improbabilidade não era evidência de design. Era apenas estatística mal compreendida. Ganhei o debate facilmente. O teólogo saiu parecendo ingênuo e mal preparado. Senti satisfação. Helena morreu em 2015 de AVC súbito. Um momento estava rindo de algo que Beatriz havia dito durante jantar. No próximo estava caindo da cadeira, olhos revirando. Chegou ao hospital já sem sinais vitais. Os médicos tentaram reanimar por 40 minutos. Sem sucesso. Fiquei ao lado do corpo dela depois que desistiram, segurando sua mão que esfriava rapidamente, e senti nada. Nenhuma presença espiritual. Nenhum sentido de que ela havia partido para algum lugar. Apenas um corpo que parou de funcionar. Máquina biológica que chegou ao fim de sua operação. Exatamente como eu sempre soube que seria. No funeral, algumas pessoas tentaram oferecer conforto religioso. Ela está em lugar melhor. Vocês se encontrarão de novo. Deus a chamou. Agradeci educadamente e ignorei. Não havia lugar melhor. Não haveria reencontro. Não havia Deus para chamar ninguém. Helena simplesmente deixou de existir. E um dia eu também deixaria de existir. E seria isso. Final. Completo. Sem continuação. Aposentei-me em 2018, aos 72 anos. Continuei publicando ocasionalmente, orientando alguns alunos de pós-graduação, dando palestras quando convidado. Beatriz se tornou advogada, casou, teve 2 filhos que visitavam o avô e ouviam histórias sobre ciência ao invés de contos de fadas. Camila se tornou médica, trabalha em Londres, visita raramente. Minha vida era confortável, preenchida, significativa, não porque tinha propósito cósmico, mas porque eu escolhi preencher com coisas que valiam: conhecimento, família, contribuição para entendimento humano do universo. Há 2 semanas comecei a sentir dores no peito, pressão como se alguém estivesse apertando meu tórax. Ignorei inicialmente. Tinha 79 anos. Algumas dores eram esperadas, mas piorou. Beatriz insistiu que eu procurasse médico. Fui ao cardiologista. Ele fez eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, arritmia severa, bloqueio cardíaco. Professor Renato, precisamos internar. Seu coração está falhando. Me internaram no Sírio-Libanês há 6 dias. Quarto privado, vista para jardins, tecnologia de ponta. Fizeram cateterismo, angioplastia, instalaram stents. Eu entendia a mecânica. Artérias bloqueadas, fluxo sanguíneo reduzido, músculo cardíaco enfraquecido. Pura hidráulica
e bioquímica. Nada de místico. Na quarta noite após a internação, acordei às 2h37 da madrugada com dor no peito tão intensa que não consegui gritar. Apertei o botão de chamada. Enfermeiras vieram correndo. Vi os números no monitor despencando, pressão arterial caindo, frequência cardíaca errática. Ouvi alarmes disparando, médicos entrando, alguém gritando código azul. E então a dor explodiu em algo tão absoluto que minha consciência simplesmente desligou. O que aconteceu a seguir? Segundo o relatório médico que li depois, foi parada cardíaca completa. 3 minutos e 20 segundos sem batimento. A equipe fez compressões torácicas, aplicou choques com desfibrilador, injetou adrenalina. No terceiro choque, meu coração voltou. Ritmo instável, mas voltou. Mas durante aqueles 3 minutos e 20 segundos, algo aconteceu que não deveria ser possível. Algo que contradiz tudo o que sei sobre neurociência, sobre consciência, sobre realidade física. Eu estava consciente, completamente, claramente consciente. Não como sonho, não como alucinação fragmentada, mas com uma lucidez e clareza perceptual mais intensa do que qualquer momento da minha vida desperto. Estava fora do meu corpo. Sei como isso soa. Sei exatamente quão ridículo e anticientífico isso parece. Mas estou relatando o que experimentei. Estava flutuando próximo ao teto, olhando para baixo, vendo meu próprio corpo na cama cercado pela equipe médica. Via o médico fazendo compressões no meu peito. Via a enfermeira preparando outra dose de adrenalina. Via Beatriz do lado de fora do quarto, através do vidro, mão na boca, olhos arregalados de terror. Via tudo com clareza impossível, detalhes que não deveria poder perceber. E então, não estava mais no quarto. Estava em outro lugar. Não sei como descrever, porque não era lugar físico no sentido convencional. Era espaço. Mas espaço preenchido com luz que não era exatamente luz, presença que não era exatamente presença. E havia algo ali, alguém, alguma coisa. Não tinha forma definida. Não posso dizer que era homem ou mulher, jovem ou velho, mas tinha personalidade, tinha consciência. E me conhecia. Não houve palavras, não houve som, mas houve comunicação mais clara do que qualquer conversa verbal que já tive. E o que essa presença comunicou foi simplesmente: você está errado. Não com raiva, não com julgamento, quase com gentileza, como professor corrigindo o estudante que chegou à conclusão errada por lógica falha. Tentei argumentar, tentei aplicar racionalidade. Minha mente, mesmo naquele estado impossível, ainda funcionava como mente de físico. Isso não é real. Isso é neurônios em colapso, produzindo alucinações coerentes. Isso é DMT endógeno sendo liberado pelo cérebro morrendo. Isso é... E a presença não riu, mas havia algo equivalente ao humor gentil, e mostrou-me algo. Não sei como descrever. Não era visão no sentido convencional. Era conhecimento direto, compreensão imediata. Como se alguém tivesse baixado informação diretamente na minha consciência. Viu o universo, não como o físico vê. Equações, partículas, campos de força. Mas como realmente é. E é muito mais estranho, muito mais complexo, muito mais interconectado do que qualquer modelo científico captura. A matéria que estudei a vida inteira é apenas superfície. Há camadas, dimensões, aspectos de realidade que não são acessíveis a instrumentos físicos, porque não são físicos no sentido que entendemos. E consciência não é epifenômeno da matéria, é primária.
É fundamental. Matéria é que emerge da consciência, não o contrário. Tudo o que aprendi estava invertido. Vi Helena. Não sei se era realmente ela ou alguma projeção da minha mente, mas estava lá. E estava inteira. Não como corpo, mas como essência. Sorriu. Não disse nada, mas comunicou. Eu tentei te dizer que você estava muito certo de si mesmo. E então voltei violentamente. Como ser puxado através de túnel estreito em velocidade impossível. Acordei na cama com o médico ainda com as mãos no meu peito. Beatriz entrando correndo no quarto, monitores estabilizando. Não falei nada. O que eu diria? Doutor, enquanto estava morto, descobri que materialismo científico é incompleto e há dimensões de realidade que nossa física não captura. Soaria como delírio pós-anóxia. Provavelmente era delírio pós-anóxia, mas nos 4 dias desde então não consigo me convencer disso. Porque o que experimentei tinha qualidade diferente de qualquer sonho, qualquer alucinação, qualquer estado alterado de consciência que conheço ou estudei. Tinha peso, tinha realidade de um tipo que é mais real que esta cama, estas máquinas, este corpo. Beatriz está me olhando agora. Pai, você está bem? Você está com aquele olhar estranho de novo. Sorrio. Estou bem, filha, mas não estou. Estou completamente desorientado. 79 anos de certeza desmoronaram em 3 minutos e 20 segundos. O médico disse que posso ter alta em 2 dias se continuar estável. Vou voltar para casa. Vou retomar minha vida. Mas não sei como viver agora. Porque se o que experimentei era real, e cada fibra da minha consciência insiste que era, então passei 79 anos absolutamente errado sobre a natureza fundamental da realidade. Não me tornei religioso. Não vou começar a frequentar igrejas ou ler textos sagrados. O que vi não se encaixa em nenhuma teologia que conheço. Mas também não consigo mais ser o ateu confiante que era. Não consigo mais olhar para estudantes e declarar com certeza que consciência é apenas neurônios disparando, que não há nada além de matéria e energia. Porque vi algo, e esse algo me conhecia. E quando volto àquele momento, quando fecho os olhos e revivo aquela experiência, a única palavra que consigo usar, embora me faça sentir ridículo, é sagrado. Ontem à noite, quando a enfermeira do turno da noite fez suas rondas, perguntei: "Você acredita em Deus?" Ela pausou surpresa. "Sim, senhor, sou evangélica." "E o que Deus parece para você?" Ela pensou. "Amor. Amor que não depende de nada que fazemos." Acenei. Ela saiu. E chorei pela primeira vez desde a morte de Helena. Não sei o que vi, não sei o que significa. Não sei se era Deus, consciência universal, dimensão paralela ou delírio elaborado de cérebro morrendo. Mas sei que não posso mais viver com as certezas que tive durante 79 anos. Tenho talvez mais 10, 15 anos, se tiver sorte. E vou passar esse tempo não mais declarando o que sei, mas admitindo finalmente, aos 79 anos, que não sei absolutamente nada sobre as coisas mais importantes. O universo é mais estranho do que supus, e talvez, apenas talvez, há mais entre céu e terra do que sonha minha filosofia.